E aí, beleza, meninos, meninas? Aqueles que não se identificam com nenhum gênero. Eu sou o Alan. Eu sou a Ana. De Acho novo, muito estranho me apresentar. de novo, a gente não combinou, mas é isso aí. Você está no Social Comedia e hoje é dia de Musicando e Opinando. Estamos seguindo aí com Hybrid Theory. E hoje a gente vai falar, dessa vez eu sei onde está o título, você viu na capa do vídeo, que hoje a gente vai falar da música By Myself, do Linkin Park. Ah, rapaz, eu queria falar tanta coisa musicalmente dessa música, mas em resumo... Em resumo, eu vou te interromper. Pra quem não sabe, a gente não faz roteiro. A gente vai de que for, que sair. E eu queria fazer um pouco diferente. Eu sei que você meio que preparou uma estrutura, mas eu queria que a gente fizesse diferente. Por quê? Porque essa música é muito interessante e eu acho que a gente pode dissecá-la sobre alguns aspectos. Falando da letra, eu acho que ela complementa muito o último vídeo. Que foi Runaway. Se você não viu, eu queria saber colocar o card aqui, mas eu não sei. Então vai estar na descrição, beleza? E aí veja, porque aí acho que faz sentido. Então eu acho que essa música complementa muito, então eu quero falar um pouco sobre isso. Acho que essa música também faz um gancho com Setembro Amarelo. Eita! E aí, se você não viu o nosso vídeo, eu não sei se eu indico pra ver ou não, porque foi muito visceral da minha parte, eu acho que eu me excedi, não sei. Não sei, se você quer assistir, assiste, se não assiste, mas eu acho que complementa o assunto. Uhum. Ela fala muito diretamente, pessoalmente pra mim, então eu gostaria de colocar esse aspecto pessoal da letra, e acho que dá pra trazer uma questão meio social na coisa. Então, tipo, eu acho que ela tem 4 aspectos, então acho que é interessante esse vídeo. Ótimo, é você que vai fazer esses 4 aspectos, né? Porque eu não sei de nada. Eu tava aqui, eu ia falar da parte musical, mas já que é ela que vai falar, vocês se cobrem dela, ok? Então, bora falar musicalmente. Musicalmente falando, uma coisa que eu consegui perceber e eu achei muito interessante é que existem alguns aspectos nessa música que, ao longo da história, foram aspectos negativos, musicalmente falando. E aqui eu tenho que explicar. Gente, eu, Alan, eu ouço muita coisa mesmo. Eu sempre falo, olha, eu ouço de Catra a Beethoven, de Sepultura a Fundo de Quintal. No entanto, não há como negar. O que eu mais escuto e o que eu mais entendo musicalmente falando é metal. E aí todos os estilos, heavy metal, thrash metal, death, black... Metal, cara! Também power metal, cara, da vozinha aguda, eu também gosto bastante. Então o que eu mais entendo é metal, não tem pra onde correr. E existem inúmeros estilos de metal, eu posso falar sobre isso posteriormente. No entanto... Comem dele. Mas aguardem, tem vídeos sobre estilos musicais aí no forno, não vou explicar ainda. E um dos estilos do metal que eu mais gosto é o thrash metal. O thrash metal, que a gente pode citar Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax, Sodom, Creator, enfim, muitas bandas aí pra vocês procurarem depois. Peçam dicas pro Alan que ele envia. E existe um disco na história do Metallica que veio como thrash metal até 91, em 91 se tornou uma banda de heavy metal, e aí tá meio que voltando pro thrash desde 2008. E tem um disco na discografia do Metallica que é odiado por 9 entre 10 fãs. E a Ana Lígia não é uma dessas pessoas. Esse disco é o Saint Anger. E o Saint Anger, que eu acho que é de 2002, eu não tenho certeza, esse disco é um marco negativo na história do Metallica. Por vários aspectos. Não tem solo. Metallica é uma banda calcada em solo. Não tem solo. Os vocais estão esquisitos, mas o pior ponto desse disco, disparado, é o timbre da bateria. A bateria desse disco do Metallica é uma coisa esquisitíssima. Parece que o baterista desistiu de ter uma bateria tradicional e falou: acho que vou botar umas latas de tinta aqui, vou batucar e vai ficar da hora. Por um minuto eu achei que você fosse falar a marca da tinta. Não. Eles não estão me pagando? Vou botar aqui umas latas de tinta e vai ficar bom. Spoiler, não ficou. Ficou assim, Ficou horrível, aquele timbre de bateria ficou horrível. É o mesmo timbre de bateria que é usado nessa música. Aí eu vou te cortar então. O que eu acho interessante é que essa música é muito de uma coisa que a gente conversa também, que é da ascensão do new metal. Que é quando... Essa música, tipo, ela é muito...
é muito new metal porque ela tem muito de eletrônico, né? A bateria é bem estouradaça e ela Lata tem de tinta. aquele negocinho que vem vindo assim e vai que é o rap. E a inserção do rap no rock, que é uma característica de new metal, né? Fortemente. E é legal porque aí foi quando explodiu mesmo o Shinoda com esse lance de ser a parte rap da banda. E aí, se você é mais novinho, talvez não sei se você tenha acompanhado tanto, mas era legal back to 2000, era legal nessa época porque as bandas que eram de new metal, elas tinham tipo duas vertentes. Sempre tinham dois vocalistas e eles eram muito diferentes um do outro porque um era tipo muito do rock e o outro era tipo um rapper. Ponto. Ou você tinha um vocalista que fazia as duas coisas, como era o caso, por exemplo, do Limp Bizkit, onde o Fred Durst, vocalista, dava os berros e também fazia a parte rap. É que eu sempre penso no moço das Carpenter, eu sempre esqueço que ele não é vocalista. Eu tava justamente pensando nele. O Wes Borland era guitarrista do Limp Bizkit, um cara muito bom, inclusive. Mano, o Limp Bizkit é sensacional. Então, tipo, é legal dessa música porque é como se fosse o carimbo dela do tipo, tamo no new metal. Nossa, essa música é muito clássica de new metal. É muito boa essa música. E há quem diga, inclusive, né, como esse disco do Metallica, o Sentenger, surgiu, rolou em 2002 mais ou menos, tem muita gente que fala que o Metallica tentou fazer o quê? Tentou surfar na onda do new metal, que não deu certo, né? Esse timbre de bateria, não tão estourado como aí na música do Linkin Park, mas esse timbre de bateria, ele também está presente no disco Diabolus em Música do Slayer, que sofre o mesmo preconceito. Essa banda de thrash metal, Slayer, tentou surfar na onda do new metal. Ok, então esse aspecto muito execrado dentro do metal, no Linkin Park, nessa música específica, deu super certo. O outro aspecto, agora saindo do thrash e indo pro heavy metal tradicional, são as guitarras sintetizadas. Eu acho que foi 87, não vou lembrar, mas o Iron Maiden, que é, né, você pensa heavy metal, a primeira coisa que vem na sua cabeça é essa banda, o Iron Maiden. Eles lançaram um disco chamado Somewhere in Time, que tinha toda uma temática de viagem no tempo. O Iron Maiden é uma banda que faz muitos discos temáticos, vale muito a pena ouvir e ler as letras, é importante. E quando eles chegaram com esse disco, Somewhere in Time, nossa, muito fã torceu o nariz, porque eles trouxeram um elemento muito esquisito pro metal, guitarras sintetizadas. O timbre da guitarra conversava com o eletrônico. Quando você fala sintetizada, tipo, anos 80? Não, é tipo as guitarras que você ouve alguma coisinha de eletrônico e não consegue identificar o que. É igual as guitarras nessa música. Parece que não é só guitarra, parece que é a guitarra com um videogame no meio, sabe? Você não sabe bem o que é. Isso é a guitarra sintetizada. Não é simplesmente o som natural da guitarra, é o som da guitarra adicionado de um elemento eletrônico. O Iron Maiden começou com isso no disco Somewhere in Time e os fãs torceram o nariz fortemente. Aí a gente chega no ano 2000 e o Linkin Park faz isso e fica estupendo. Então esses dois aspectos juntos, dois aspectos execrados pela galera do metal, no Linkin Park ficou espetacular. Eu trago mais um elemento interessante. Agora remetendo a uma outra banda de power metal que eu particularmente amo de paixão, o Angra. O primeiro disco do Angra, o Angels Cry, é uma obra-prima do power metal. Ouça, conheça, vale muito a pena. Leia as letras. E esse disco tem vários pontos altos, mas eu vou elencar aqui o vocal do falecido André Matos. Quando você ouve as músicas, prestando atenção no vocal do André Matos, é impossível não perceber que o cara usava a voz como um instrumento musical. Ele não simplesmente ia lá e cantava a música. Você pode não entender nada do que ele estava cantando, mas a voz dele era tão melodiosa e tão ampla que ele fazia da voz mais um instrumento. Ele fazia melodias que conversavam com os demais instrumentos. Nessa música do Linkin Park, a introdução, preste atenção, logo acho que na segunda batida da caixa, segundo pá, é como se viesse um som estranho de derrapagem de automóvel, sabe? Tum, tum. Quando nós chegamos já encaminhando para o final da música,
O Shinoda tá lá fazendo o rap e tudo mais, e o Chester vem com os gritos em cima. Os gritos do Chester acontecem no exato momento dessa derrapada. Ou seja, o Chester tá usando a voz dele não pra passar mensagem somente. Ele usa a voz dele como um instrumento musical a mais. E vamos bater palma pro Chester, porque ele faz só a última palavra das frases em gutural, e isso deve ser muito difícil. Sim. Porque ele começa do nada e para do nada. Tem um pequeno gutural no final da frase, e ele faz isso, tipo, muito bem, né? Sim, pô, quando ele faz isso, ele não tem uma preparação, ele não faz, tipo, oh, e vai. Não, do nada, o grito vem e para. Simples assim. Ou seja, o Chester tinha um controle de voz, um controle de respiração sensacional. Então, musicalmente, sem palavras. Como eu falei, é uma das minhas músicas preferidas, né? Eu já tinha dito que as últimas músicas do álbum são as minhas preferidas, elas são as mais pesadas. Então, essa música continua sendo espetacular. A questão do gutural eu acho muito legal, e eu nem curto esse tipo de música, mas vou tentar aí, então, cumprir o comprometido no começo do vídeo. Tá certo. Como um complemento da última música. Então, aqui, vamos trazer um personagem, como se fosse o personagem do Chester, que agora é interpretado pelo Shinoda. Mas é o mesmo personagem. O personagem Linkin Park. Esse personagem, que na música anterior sofreu um rompimento, como a gente falou. Não sei se é descobrindo uma grande verdade ou descobrindo uma grande mentira, mas ele fez essa descoberta, e essa música é do tipo, e agora? Porque é uma coisa que a gente passa quando a gente sofre uma decepção muito grande, quando a gente tem um rompimento muito grande nesse aspecto. Seja com a relação que for. Mas quando você descobre que a pessoa ou que a situação não era verdade, era uma inverdade, você passa por... É como se fosse um dos estágios do luto aqui. Então, tipo, ele teve aquela decepção na música anterior e ele... breakdown, ele quebrou. E aí agora ele tá na raiva, ele tá sabe, tentando se encontrar, tipo, e agora? Então, se você prestar atenção na letra, você vai sentir essa raiva mastigada disso que ele acabou de descobrir. Nossa, faz muito sentido. E aí, assim, tipo, então o que eu faço agora? Eu paro de acreditar em tudo, em todos, e eu vivo uma vida sozinho, de solidão, ou eu acredito na próxima mentira, sabe? Tipo, eu acredito na próxima coisa que se apresenta pra mim. Já pressupondo que agora o mundo é só mentira. É só mentira, do tipo, eu vou sair de uma pra outra. Então a gente pode também fazer essa relação com quando você tem uma decepção com algum tipo de religião ou crença. Então é essa coisa do... E agora, será que eu tenho fé? Eu vou ter uma crença numa outra religião organizada? O que eu falo? É aquilo que eu tinha falado tipo, no outro vídeo. O que eu faço com essa informação? Com essa descoberta da verdade? Então esse é o primeiro ponto que eu faço. É a primeira relação. Aí a segunda relação que eu tava comentando sobre um gancho com o Setembro Amarelo. Eu acho que, de novo, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção nas pessoas à nossa volta, em nós mesmos, quando você tem esse baque. Porque quando você tem um rompimento muito grande externo, dentro fica uma bagunça muito grande. E às vezes você não consegue se localizar, se achar dentro da sua própria bagunça. É como se você estivesse num redemoinho. Tanto que ele fala, né, do spinning. Uhum. Então é tipo, e aí você tá girando, e a raiva, e a decepção, e aí tem muita coisa, e você tá no meio disso, girando junto. É tipo Twister, e você é a vaca passando no... Gente, é um filme antigo aí. É um filme aí, talvez a gente consiga colocar um trecho, esse trecho da vaca voando, assim. Então... É bastante complicado, eu acho que esse é um momento que você precisa de ajuda profissional, mas não só profissional. Então, eu acho que eu falei isso no vídeo do Setembro Amarelo e eu reitero, tipo, pra gente ouvir mais as pessoas, mas ouvir pra ouvir, não ouvir pra resolver o problema da pessoa, ou ouvir... Tem uma coisa chamada escuta ativa. Sim. E eu acho que isso é muito legal, é muito importante para trazer aqui. Então, às vezes, só de pôr para fora isso, como eles musicaram, já é uma ajuda, já é um alívio. Porque você tira de dentro, então você consegue ver, você consegue dar nome e você consegue diminuir o problema, né? Quando você fala, você consegue dar uma diminuída. Então, é por isso que eu faço essa relação com o Setembro Amarelo, dessa música. Sim. Eu não sei qual foi o terceiro aspecto que eu falei. Já lembrei de tudo. Acho que o terceiro aspecto, que é o mais pessoal, assim, de novo, né, não sei
quem viu o vídeo sobre Setembro Amarelo, eu fiz um relato visceral, né? Como chama? Uma catarse, tive uma catarse ali. E então, até por isso que eu mesma não assisti o vídeo. E essa música, acho que a maioria das pessoas dessa altura do campeonato, né, que conhecem a gente, que sabe a gente, sabem que eu sofro bastante de ansiedade e de depressão. O Alan tem algum grau de depressão também, ele sofre com isso também. A gente lida com as coisas de maneira diferente, né? Enfim, somos pessoas diferentes. E, ultimamente, pra mim, ambas as crises, tanto quando acontece uma de ansiedade e uma de depressão, eu tendo a me isolar muito. E esse é um dos problemas atuais pra mim, porque com aplicativo de mensagem, com a internet, com mil coisas, a gente não tem mais esse tempo de curtir, né, a melancolia e ficar isolado, ficar sozinho. E você tem que ser muito produtivo, você tem que dar conta das coisas, você tem que fazer, você tem que limpar a casa, você tem que produzir não sei o quê. Então, tipo, isso pra mim é muito difícil. E essa música fala bastante como eu me sinto. Então, se você não sabe exatamente como funciona uma crise de ansiedade, uma crise de depressão, entenda que, assim, não é previsível. Você não sabe quando vai acontecer um negócio que vai te lançar num abismo e não dá pra saber quanto tempo vai durar. Às vezes, no outro dia você tá super bem, e às vezes passa um mês e você ainda não conseguiu levantar na cama e tomar banho, assim, é meio complicado. Então, tipo, também tenta não julgar as pessoas, sabe? Acho que é importante porque não é uma coisa controlável. Acho que se fosse controlável ninguém ia sofrer disso, né? Então, pessoalmente falando, a relação que eu fiz é essa. Essa música fala muito como eu me sinto internamente. E era aí que eu ia chegar no quarto ponto, que é o lance sobre o social. Eu acho que assim como eu e o Chester, e de repente a gente pode falar da nossa cabeça, mas acho que dá pra fazer um paralelo. E Chris Cornell, e Amy Winehouse, e Chorão, e Champignon, e tantas pessoas, e Robin Williams, Kurt Cobain, tantas outras pessoas, acho que esse sentimento, esse turbilhão, às vezes, é meio comum. Então eu acho que a gente também traça aqui um paralelo sobre como as pessoas estão se sentindo. E eu acho, de novo, que a gente deveria prestar mais atenção nas pessoas ao nosso redor. Também nós mesmos, antes que isso engula você, para que você procure ajuda profissional, mas para que você veja também se não tem ninguém ao seu redor, ninguém perto de você que está sendo engolido. Porque não é simples. Um dia, sabe, tipo, às vezes a coisa começa pequena e você mascara, você não conta pra ninguém, você não fala, você não presta atenção, você, deixa pra lá, pensamento bobo, que bosta. E um dia você é engolido, não é... o crescimento não é proporcional, né? É uma coisa que, às vezes, um estopim, que pode ser tipo um comercial de TV, e aí você... é uma bola de neve. Então, eu acho que é uma questão também social pra gente ver, pra gente poder observar como uma geração se sente. Porque eu acho que o Linkin Park não faria tanto sucesso se tantas pessoas não se identificassem. Exatamente. Linkin Park conversa com uma geração, né? Não por acaso, logo depois, não necessariamente logo depois, mas meio concomitante com o declínio do New Metal, que como a gente falou alguns vídeos atrás, é bastante visceral, fala bastante de emoções, a gente teve o emo aparecendo. Uma coisa que eu converso muito com o Alan, não sei se alguém se interessa sobre isso, se a gente poderia falar, é sobre como... Você quer entender uma geração? Começa a prestar atenção no que é moda, nas músicas que estão rolando, com o que os jovens se identificam. E aí você vai entender qual que é o problema, o que está acontecendo com aquela geração. Então, esse é meu paralelo. E é isso, eu acho. Acho que a Ana já falou muito do que eu tinha, e o que eu acho muito bom. E eu queria finalizar uma análise que eu faço da letra, que também não deixa de ser um pouco pessoal. Eu também entendo essa letra, de certa forma, como uma possibilidade de resultado dos eventos da canção anterior. Como se a canção anterior fosse o baque e essa fosse os resultados do trauma. O dia seguinte, né? O dia seguinte. A sequela, né? E essa canção fala de isolamento, mas ela vai além. Porque ela explica
uma forma de causa do isolamento, como a incapacidade, e aqui não é falta de vontade, é uma incapacidade de confiar nas pessoas. Por conta da ideia já formada de que as pessoas vão novamente te enganar. De que as situações, e aí você pode dizer as religiões, os grupos sociais, os políticos, as ideias, os ideais. Exatamente. Tudo. Qualquer coisa passível de ser acreditada será falsa. E aí você cria a incapacidade de confiar. Mas as relações só se dão com base em algum nível de confiança. Nós somos seres psico-biosociais. Então nós temos cabeça, nós temos psico, nós temos físico, bio, e nós precisamos sociabilizar. Sem um desses três pilares, o ser humano não consegue se manter. E quando você falha em um dos três, os outros dois são afetados. Quando você não sociabiliza, o seu psicológico e o seu biológico padecem de alguma forma. Então, quais são os resultados dessas sequelas? Eu sou uma pessoa que, embora às vezes não pareça, eu tenho sérios problemas de sociabilidade. Eu tenho muita dificuldade de socialização. E eu sei claramente, óbvio, estou trazendo uma experiência pessoal, tá, gente? Eu sei inúmeras consequências dos problemas no ato de socializar. Mas eu só sei disso porque eu fui buscar ajuda. Eu só sei disso porque eu me permiti me tornar vulnerável a ponto de falar: caramba, talvez eu precise de ajuda profissional. Talvez eu precise sentar com uma terapeuta, um beijo pra mim. Talvez eu precise sentar com uma terapeuta e começar a cavar quais foram as questões que me levaram a ter esse tipo de problema. Quais foram as questões que me levaram a ter aspectos que me atrapalham hoje. No psicológico, no emocional e, por que não dizer, no físico também. Então, aqui eu vou falar como homem, porque é muito mais socialmente difícil para homens, por conta do machismo da nossa sociedade, dessa masculinidade tóxica de que homem tem que ser macho, pedir ajuda. Então você que é homem e eventualmente precisa de ajuda, porque certamente você precisa, reflete. Reflete se não é o momento de buscar uma ajuda profissional, se não é o momento de chegar em um amigo, uma amiga, dar aquele abraço e só conversar. Reflete se não é o momento de você se livrar de todo esse peso da necessidade de ser macho e falar: pô, talvez minha vida seja muito mais leve se eu pedir ajuda. E não tentar fazer tudo by myself. O Chester estava falando sobre fazer tudo by myself. A gente viu algumas consequências disso, não viu? Reflete nisso. Acho que falamos bastante, mas falamos bem. Então... fiquem em casa, quem puder, fiquem em casa. Usem a máscara, correto, tapando o nariz e não boca. neguem a ciência. E cuidem-se. E cuidem uns dos outros. Cuidem-se e cuidem uns dos outros. Acho que é a melhor mensagem que a gente pode passar. Gente, beijo. Eu não lembro aí, você tem que lembrar. É época de eleição, você tem que exercitar a cobrança, ela falou nem cumprir. Gente, eu tenho essa pessoa hoje. Não me lembro qual é o terceiro aspecto. Em algum momento a gente fala sobre isso novamente. Mas o que eu falei que eu também